Mas acabou de chegar, eu acho que deve ter sentido o ritmo. E quando o Marçal entra, o Marçal é um ótimo jogador, mas eu acho que o Alex Telles ainda está um patamar acima e o Botafogo também perde um pouco pela lateral esquerda com a saída do Alex Telles. O Telles foi até uma surpresa ter jogado como titular, porque é um jogador que está ainda num processo de readaptação ao futebol brasileiro. Veio de uma Liga Saudita, né? Liga Saudita, é um cara que teve lesão grave quando jogava na Inglaterra. Então, por tudo isso, é compreensível o Arthur Jorge sendo mais conservador nas substituições para preservar fisicamente os atletas. Agora, analisando o que foi o jogo, e até pegando como parâmetro os outros jogos de Libertadores das quartas de final, ainda falta o jogo do Flamengo contra o Peñarol, mas em nenhum outro jogo a gente viu um domínio como o do Botafogo sobre o São Paulo. No primeiro tempo. Verdade. Não, principalmente no primeiro tempo, mas até o... Você não achou o segundo tempo bem? Equilibrou o jogo o São Paulo. Não, equilibrou. Mas eu acho que o Botafogo ainda foi melhor. Continuou Apesar melhor. das chances, o Botafogo continuou melhor. E assim, no segundo tempo, não foi o massacre que foi o primeiro. Exato. Um atropelo no primeiro Então tempo. a gente tende, a minha visão, tá? A gente tende a minimizar que o Botafogo também jogou bem. Sim. Só que assim, o São exatamente. Paulo melhorou muito, equilibrou. Mas ainda assim o Botafogo, ou não? E outro ponto, é muito difícil para qualquer time manter a intensidade que o Botafogo impõe, como foi no jogo contra o Corinthians. O Botafogo ali nos 30 primeiros minutos contra o Corinthians amassou 7 finalizações, 7 defesas do Hugo e naturalmente no segundo tempo, por mais que continue com o controle de bola, vá ceder espaços. Brilha, até desculpa te interromper, no jogo do Morumbi, que foi um jogaço 2-2, Sim. o São Paulo soube se aproveitar disso. Sim. E quando o Botafogo ele baixa a intensidade, porque não tem... Gente, o nível físico desse time do Botafogo não tem nada parecido com o futebol brasileiro. Quando ele coloca... Quando eu roubava a bola no primeiro tempo, ele não conseguia avançar 2 metros. Não respirava. Já tinha um ou dois caras do Botafogo. É frenética a pressão. Você já Gregor sufoca, em todo lugar do já campo, retoma né? o controle. Absurdo. Mas o São Paulo... Por isso que eu falei que a ideia do São Paulo é sobreviver no primeiro tempo para tentar sair um pouco mais sobreviver no primeiro tempo para tentar sair um pouco mais para o jogo no segundo. Foi justamente o que aconteceu, porque ele preenche mais o meio campo, consegue reter um pouco mais a bola e chega a ter até a grande jogada ali com o Calheri. Mas no Morumbi, o Zubeldia também adotou essa estratégia. E o São Paulo teve um segundo tempo forte, né, contra o Botafogo. Mas no Morumbi, até por ter o ambiente a seu favor, torcida, necessidade de sair um pouco mais... Gramado diferente. Mas o São Paulo vai precisar se expor um pouco. Sim. Você acha que ele deve, em cima do que você está dizendo, Breler, ele deve ou provavelmente vai manter os 3 zagueiros no Morumbi ou vai mudar? Não, Você acha que vai mudar? Acredito que não, e até porque 24. usar 3 zagueiros contra o Botafogo é uma medida, um paliativo que costuma não funcionar, porque o Botafogo tem muita gente no campo de ataque, inevitavelmente vai ter superioridade numérica e os 3 zagueiros acabam tirando o seu meio-campo. Isso aconteceu contra o Corinthians também. Aconteceu. O Ramon Dias faz exatamente a mesma coisa que o Zubeldia. Entra com 3 zagueiros, errado, né? percebe que foi engolido no meio-campo e tira, se eu não me engano, o Caetano, né? Então, e mesmo jogando com uma linha de 4 lá atrás, o Botafogo vai ter espaço em algum momento para jogar, até por essa necessidade do São Paulo sair mais por jogar em casa. Então, por tudo isso, pelo que foi o domínio do Botafogo no primeiro tempo, pela qualidade técnica desses jogadores de frente, pela forma como o Botafogo está azeitado e pela forma como o Botafogo joga fora de casa, mesmo com o 0-0 no Newton Santos, eu ainda vejo o Botafogo ligeiramente favorito para passar. Eu achei... Não, mas olhando, porque o Botafogo pode sair ali em termos de confiança abalada, poderia ter feito uma vantagem, mas no lugar do Arthur Jorge, eu estaria muito satisfeito com o desempenho da equipe e confiante de que esse desempenho pode se repetir no Morumbi. Mas eu também, assim, para frisar o outro lado, né? São Paulo tem a melhor defesa da Libertadores. Sofreu 3 gols. O São Paulo, ele foi amassado no primeiro tempo, ele sobreviveu, contou também com a sorte, né? E com a falta ali de eficiência do Botafogo, mas ele conseguiu um feito que Não dá para comparar, isso que você falou é importante, mas não dá para comparar a fase de grupos com mata-mata. Mas você pode... O que eu ia falar agora... O Galo também não exigiu tanto da defesa do São Paulo, né? Mas o que eu ia falar justamente é o Palmeiras, por exemplo, não conseguiu um 0-0 no Newton Santos. Perdeu. E eu acho que até a superioridade do Botafogo contra o São Paulo foi maior no primeiro tempo, né? Sim. Mas acho que do outro lado tem uma equipe cascuda. Toma muito pouco gol. Você tem razão. Gustavo, Com o Zubeldia, Eu não são 8 acredito que o jogos na São Paulo vai Libertadores jogar tão mal e um de gol novo, sofrido. vai?
Acho que não, porque eu acho que ele vai preencher mais o meio campo, vai tentar segurar mais a bola. Apesar do Rafael, depois do jogo, ter falado em um São Paulo que vai focar muito na marcação para, né, tentar surpreender o Botafogo. Não sei qual vai ser a estratégia. Sinceramente, eu tenho um ponto de interrogação aqui na minha cabeça em relação à estratégia do Zubeldia na volta. Porque é óbvio que o São Paulo, com a sua torcida, vai querer partir para cima, mas se você parte muito para cima e dá espaço o Botafogo no contra-ataque... O que não pode acontecer com o Botafogo... Pode ser fatal, né? Não pode? O jogo que o Botafogo gosta também é de trocação. Se for para trocação, é melhor o Botafogo. Porque o time do Botafogo é muito completo. Ele tem posse, ele tem contra-ataque, tem jogadores rápidos ali, aí fica muito complicado. Eu também tenho essa dúvida, né? Eu acho que ele vai preencher o meio campo, né? O São Paulo vai ser um time mais agressivo, como o Brilho falou, e isso pode beneficiar também o Botafogo no contra-ataque. Eu só queria destacar, a gente falou sobre a defesa, Joãozinho, a atuação da linha defensiva do São Paulo ontem. Sacanagem, Sabino bem demais. Sabino muito bem, Arboleda muito bem, o Alan Franco muito bem, seja como um zagueiro ali na linha de 3 ou depois como um lateral, né? Fez um belo jogo. O Rafael com boas defesas. Também. A experiência do Luiz Gustavo, às vezes para fazer uma falta... distante, providencial, né? Providencial, antes que essa jogada chegasse com um pouco mais de perigo. A linha defensiva do São Paulo mostrando porque a gente está falando aqui da melhor defesa da Libertadores. Só sofreram 3 gols, né? Isso pode ser um trunfo aí no confronto no Morumbi. Antes de... É isso aí, torcida alvinegra. Não conseguimos, né, fazer um placar elástico como gostaríamos, né? Por falta de eficiência dos próprios jogadores do Botafogo. O Botafogo teve diversas oportunidades e não conseguiu balançar a rede, né? Então, assim, vamos torcer para que o Glorioso possa, no jogo da volta, fora de casa, buscar o resultado e conseguir essa grande classificação lá no Morumbi. Essa que é a verdade. O Botafogo vai ter que jogar. São Paulo vai sair e saindo... vai ter espaço pro Botafogo jogar, que é o que esse time sabe fazer de melhor. É um time muito técnico, então assim, eu tô muito confiante ainda na classificação do Botafogo. Vamos para cima. Agora o foco total no Campeonato Brasileiro, conseguir a pontuação e logo em seguida vamos para cima com tudo, né, do São Paulo lá no Morumbi. Então assim, galera, me diga a expectativa de vocês, o que vocês acharam dessa partida do Botafogo. Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Fiquem com Deus!